Sejam bem-vindos à segunda edição da nossa série de vídeos, onde nós vamos estar falando sobre os aspectos técnicos de estruturas e alvenaria. Nós somos estudantes do IFRO Campus Porto Velho Calama, do curso de Engenharia Civil. Este vídeo busca contemplar a nota de projeto integrador, que está sendo orientado pela professora Paola Mundim, do IFRO Campus Porto Velho Calama, onde faz parte de uma nota a complementar currículo, seja ele acadêmico ou profissional. Estamos aqui no Laboratório de Materiais de Construção, no IFRO Campus Porto Velho Calama, onde a gente conseguiu a liberação para estar gravando esse vídeo com o intuito do nosso trabalho. E antes de falar sobre tudo que nós temos para falar, que é exatamente sobre as alvenarias, vamos começar sobre a importância das alvenarias nas edificações, onde elas vão desempenhar um papel extremamente importante, porque elas podem desempenhar papéis de vedação e papéis estruturais, conforme vai ser abordado no decorrer do trabalho. E também elas desempenham um grande papel em questão de funcionalidade, em questão de estabilidade e em questão de segurança da nossa edificação, desempenhando também um papel muito importante na questão de fiscalização técnica, pois são esses sistemas que vão trazer o conforto térmico e acústico, o conforto contra a proteção de intempéries do lado de fora da nossa edificação, e ela também desempenha um papel fundamental na parte de compartimentação de ambientes, na parte de layout de ambientes. Dentro da construção civil, nós temos dois tipos de alvenaria, a alvenaria estrutural e a alvenaria de vedação. A alvenaria de vedação, ela será utilizada com blocos cerâmicos, que são materiais um pouco mais frágeis, porém vão desempenhar o papel que nós precisamos para a alvenaria de vedação, que é apenas vedar e fechamento de fachadas. A alvenaria de vedação também desempenha um papel importante contra a proteção de intempéries do exterior da nossa edificação. Ela possui uma maior flexibilidade em mudanças de layout dentro da nossa edificação. E também ela pode ser removida com uma certa facilidade, diferente da alvenaria estrutural. Os blocos de concreto não estruturais também podem ser utilizados para vedar os ambientes dentro das alvenarias de vedação. Porém, eles são mais resistentes e possuem um isolamento térmico menor do que os nossos blocos cerâmicos. Bom, falando agora de alvenaria estrutural, ela vai desempenhar um papel importante dentro da nossa edificação, que é suportar as cargas verticais, que serão despejadas das lajes e das coberturas, podendo até substituir o uso de vigas e pilares. Um dos pontos principais que nós podemos apontar sobre as alvenarias estruturais é a sua praticidade em execução. O tipo de material que nós utilizamos para essa execução serão os blocos de concreto estruturais, o grout e as armaduras verticais e horizontais. Elas também vão fornecer uma grande estabilidade para a sua edificação e também vai reduzir a necessidade do uso de formas e armaduras convencionais. Bom, pessoal, após ser abordado a alvenaria de vedação, alvenaria com características estruturais, agora vamos abordar os aspectos de uma geometria da nossa edificação, que é relacionado ao alinhamento, relacionado ao nivelamento, relacionado à verticalidade da nossa vedação, da nossa edificação, para poder não ocorrer de termos por exemplo, uma parede torta, uma parede fora do esquadro, como o pessoal diz, Então, começando aqui com o quesito de alinhamento, a gente pode imaginar aqui que essa fiada aqui de blocos de vedação, cerâmicos, blocos cerâmicos, eles, obviamente, a gente consegue ver que eles não estão seguindo uma linha reta, vamos pensar assim. E uma das formas de a gente utilizar, eu estou aqui com um prumo, não é o ideal, a gente normalmente utiliza linha de pedreiro, mas vamos imaginar isso. A gente puxa, bota um preguinho aqui no outro lado, nas extremidades do gabarito da nossa edificação, e faz com que esses tijolos eles estejam alinhados com essa linha, fazendo com que haja um alinhamento correto e não deixe nenhum tijolo fora do alinhamento, porque essa primeira fiada ela vai ser importante para as demais que vão subir. Temos também aqui o quesito de nivelamento,
quesito de nivelamento não é só importante também para alvenarias, é também importante no quesito de banheiros. A gente tem também que é importante nivelar o banheiro, senão a água não vai escorrer pro ralo, né? Então, dá um zoom aqui para poder verificar aqui a bolha aqui. Nós temos aqui, ó, que não sei se dá para pegar muito bem, mas a bolha aqui ela não está corretamente no meio do nosso parâmetro aqui de nivelamento. Por quê? Porque os tijolos, obviamente, eles estão aqui de maneira didática, não são da mesma família, mas a gente consegue ver que eles não estão alinhados. Para que essa bolha esteja no meio e demonstre que eles estão alinhados, a gente tem que fazer, né, a escolha do tijolo certo, a gente tem que passar a espessura correta de argamassa e fazer o devido acerto, né, do nosso material. A gente tem aqui também nosso bloco estrutural aqui, que a gente consegue ver que ela está mais alinhada aqui, ó. Eu creio que dê para ver aí. E assim a gente vai garantir que tem um alinhamento também relacionado ao nivelamento no nosso bloco cerâmico. E outro ponto relacionado a esse quesito geométrico é também com a parte vertical, que no caso a gente tem também o prumo, né, no qual a gente vai verificar se ele está rente, né? No caso teria que bater certinho aqui, né? Mas vamos imaginar que está batendo. E assim a gente consegue verificar essa parte de alinhamento para poder não ocorrer que a gente tenha paredes tortas, para poder o pedreiro não falar que vai arrumar na hora do reboco, né? E outro ponto que a gente tem para poder verificar após esse quesito de alinhamento e tudo mais, que já envolve o quesito de alinhamento, é na parte já de assentar, né, os nossos blocos. No caso, a gente vai ter argamassa, né, cimento, areia, cal, água, né, a gente vai ter aquela mistura da nossa argamassa. E como é que a gente vai começar a assentar esses blocos de vedação? A gente vai primeiro fazer, né, obviamente, vamos imaginar que isso aqui é o nosso local onde a gente vai fazer nosso assentamento. A gente vai limpar, vai passar a impermeabilização para poder evitar danos patológicos, né, referente à água, porque o bloco cerâmico ele vai, né, absorver, tem uma absorção de água. A gente vai fazer a limpeza, depois a gente vem com a colher de pedreira, a gente passa, né, a nossa argamassa, passa a argamassa nas extremidades dele, todas as extremidades do nosso tijolo, e vai assentando, né, de maneira que a gente consiga e fazer a devida amarração, né, do nosso bloco cerâmico. E com isso, após, né, esse quesito de assentamento, prestar atenção no alinhamento, no nivelamento, na verticalidade, a gente vai fazer, né, o batimento para poder só verificar, né, o quesito de alinhamento, ver se está tudo alinhado e tudo mais, e se atentar, né, às espessuras, né, da nossa argamassa de 1 a 2 centímetros, e em tese a gente tem aqui uma forma bem básica de como a gente vai fazer o assentamento de blocos cerâmicos e também o quesito, né, de alinhamento, de nivelamento e tudo mais, e a gente vai dar prosseguimento para as próximas etapas dos nossos aspectos construtivos. Outro aspecto construtivo muito importante é a questão do encunhamento. Mas o que é o encunhamento? O encunhamento ele é o preenchimento do vão que fica entre a última fiada de alvenaria e também o nosso elemento estrutural, que é a nossa viga. A nossa viga, ela sofre muitos esforços. Por exemplo, o de flexão, onde ela fica numa posição parecida com isso aqui. A nossa alvenaria, ela é na horizontal. A nossa viga, ela acaba fletindo alguns milímetros para baixo, né? Se a nossa alvenaria estiver em contato direto com a viga, o que vai acontecer? A nossa alvenaria, ela vai trincar. Então vão aparecer patologias na nossa construção. O encunhamento, ele vem para flexibilizar, ele vem para fazer a junção entre essa última fiada da nossa alvenaria e também a viga. No mercado, nós encontramos vários materiais para fazer esse encunhamento. Por exemplo, nós temos a espuma expansiva, onde aqui no nosso laboratório nós temos um exemplo da nossa maquete, que ela foi utilizada como encunhamento, a espuma expansiva, que nós fizemos juntamente com a professora Valéria. Existem no mercado também outros materiais que podem ser encontrados para essa finalidade. Por exemplo, a argamassa podre e também tijolos inclinados em 45 graus. Bom, pessoal, outro aspecto construtivo muito importante é a questão da amarração de alvenarias. Ela geralmente é feita com telas de aço galvanizado, né? Ela geralmente vem numa espessura de 5 centímetros
por 80 centímetros. Ela é feita de aço galvanizado, como eu comentei anteriormente, né? A ligação de alvenaria, ela serve para quê? Ela serve para ligar as paredes, distribuindo melhor os esforços, evitando que uma parte da alvenaria se desloque da outra, ou também sofra com rachaduras, né? Essa nossa ligação, ela vai ser fundamental para que a nossa parede trabalhe em conjunto, juntamente com a nossa estrutura. Bom, iniciando com as NBRs, a gente tem a 16.868 que vai tratar sobre os nossos projetos de alvenaria estrutural, né? O principal objetivo desta norma vai ser fornecer as diretrizes para dimensionamento das nossas alvenarias estruturais. Tem como principal importância definir as bases para os cálculos, né, da nossa alvenaria estrutural, tratar as exigências gerais de cálculo e focar nos métodos de cálculo, garantindo a sua estabilidade. Na prática, ela vai garantir que a nossa estrutura seja segura contra os esforços de compressão, flambagem e as consequentes ações horizontais. Falando mais um pouco, a gente também tem a NBR 13.753, que vai tratar sobre a execução das alvenarias sem função estrutural, que são as alvenarias de vedação, que a gente pode estar utilizando de diversas formas, mantendo a sua amarração. O principal objetivo dela vai ser estabelecer os critérios técnicos para sua execução. Sua importância vai estar no foco da qualidade da execução, porque uma vez que a gente faz uma alvenaria de vedação, a gente tem que atender alguns critérios de execução, seja garantindo a sua verticalidade, o seu alinhamento e principalmente a sua amarração, respeitando os espaçamentos das camadas de argamassas e entre outros critérios que devem ser seguidos. Na prática, ela vai ser essencial para a fiscalização das paredes de vedação. Então, ela vai te garantir que a tua parede de vedação ela foi executada corretamente, né? Então, a gente também vai ter agora a NBR 15.812, que vai tratar dos blocos vazados de concreto para alvenaria. E ela tem como objetivo definir as características geométricas, físicas e mecânicas dos blocos de concreto. Sua principal importância vai ser garantir que os blocos utilizados eles tenham as resistências adequadas, uma boa absorção de água e dimensões padronizadas, que a gente entende que uma vez que a gente vai construir uma alvenaria, é de suma importância que a gente mantenha um padrão entre as peças para a gente poder manter um quantitativo de material padrão, porque uma vez que a gente tem uma variação muito grande nas dimensões, a gente vai estar interferindo diretamente no consumo do restante do material, que vai estar sendo conjugado, né, para a gente ter essa alvenaria, né? Na prática também a fiscalização dela, ela existe, ela deve ser seguida a risco para garantir que todos os processos foram executados corretamente. Então a gente também tem a NBR 15.270, que vai tratar agora especificamente dos nossos queridos blocos cerâmicos, né? Que são aqueles blocos que a gente vê com muita conformidade. É muito comum a gente ver aqui na região norte, ele é muito utilizado por se tratar de um bloco padrão, a gente pode caracterizar dessa forma, né? Que a gente pode caracterizar como arroz e feijão. 90% das residências aqui em Porto Velho, sendo mais específico, mais situado, a gente tem a característica de utilizar esse bloco. São alguns fatores que são levados em consideração, como o preço, a logística, a mão de obra, que tem esse costume de utilizar o mesmo, né? Bom, essa norma ela tem o objetivo de estabelecer os requisitos técnicos para os blocos cerâmicos, né? Tanto para a vedação quanto para estruturas. Tem a importância que é a determinar os critérios de resistência à absorção de água e suas tolerâncias nas dimensões. E na prática, a verificação em obra deve garantir que os blocos estejam armazenados corretamente. Que uma vez que a gente armazena esses blocos de forma indevida,
a gente pode estar ocasionando uma série de transtornos que podem estar influenciando diretamente na minha execução, quando a gente for tiver na parte de revestimento, quando a gente estiver aplicando um embolso, um chapisco, um reboco, um revestimento cerâmico. Então ele pode estar tendo algumas propriedades que pode estar interferindo diretamente nas nossas próximas etapas construtivas, né? Então a gente também tem aqui a NBR 7211, que vai tratar sobre os agregados para o concreto, que é muito importante que a gente entenda o diâmetro máximo característico, qual é o tipo de agregado utilizado para cada tipo de concreto, qual que é a finalidade, qual que é o FCK desse concreto, qual que é a classe de agressividade desse concreto, qual que é a região que é diretamente proporcional a este FCK que a gente vai estar utilizando, né? O objetivo da norma vai ser definir os requisitos para os agregados, né? Neste caso, areia e brita. Tem como principal importância o controle e qualidade dos materiais utilizados e, na prática, ela também se deve à fiscalização para manter um bom controle de qualidade da nossa dosagem, do controle de qualidade dos nossos agregados, para que a gente tenha a melhor dosagem, a gente saiba aplicar a melhor dosagem mesmo, para que o nosso concreto atinja a resistência necessária que o projeto nos pede. Então, a gente também tem a NBR 8545, que vai tratar sobre a execução de alvenaria com blocos cerâmicos, e ela vai ter como objetivo padronizar a execução da obra por completo, garantindo desde o assentamento até o grauteamento e a execução das suas armaduras a conformidade da nossa alvenaria estrutural. Sua principal importância vai ser detalhar as práticas para garantir um bom desempenho da nossa alvenaria estrutural. E na prática a gente tem que garantir que sua fiscalização está sendo ideal para que garanta que todas as etapas da execução da nossa alvenaria sejam executadas corretamente. A gente também tem a NBR 13.281, que vai tratar dos argamassas para assentamentos e revestimentos, que tem como principal objetivo determinar os requisitos e métodos de ensaios para os nossos argamassas industrializados. Vai ter que garantir o controle de qualidade para que a gente garanta que esse argamassa seja o idealizado por projeto, garantindo que o seu controle seja ideal quanto à sua aderência, trabalhabilidade e sua resistência, tudo regido por projeto. Na prática, a fiscalização ela vai coletar as suas amostras, a gente vai estar coletando as amostras desses argamassas para estar levando para os ensaios, né? Bom, como foi discorrido de forma clara e objetiva sobre as normas utilizadas em diferentes tipos de alvenaria, vale ressaltar a importância da sua execução de cada etapa sendo seguida rigorosamente para garantir um bom desempenho e vida útil da nossa obra. Cabe ao fiscal seguir todas as etapas para que a nossa obra esteja livre de riscos, de falhas, de retrabalhos e tenha uma boa execução final. Então, cabe ao fiscal ter o conhecimento técnico para a gente conseguir entregar uma obra com excelência. A alvenaria bem executada é sinônimo de qualidade, mas principalmente de segurança, de durabilidade e também de economia. Mas você sabia que erros simples podem comprometer toda a estrutura? Por isso é importante entender os principais erros cometidos, bem como os materiais inovadores e os materiais tradicionais utilizados, e junto disso entender esse sistema para que então possa se executar uma estrutura e uma edificação com qualidade. Na prática, vemos falhas que acabam gerando patologias caras nas edificações, como por exemplo, a falta de encunhamento vai levar às trincas nas alvenarias. Nós temos também a não utilização de um prumo e de um esquadro vai gerar paredes desalinhadas, e nós também temos que um mau preenchimento dos espaços vai gerar infiltração nessa alvenaria, bem como também diversas outras patologias podem ocorrer quando não tem então uma fiscalização adequada e um acompanhamento técnico. Isso é de suma importância para que então você evite essas patologias, evite esses erros e tenha uma edificação com qualidade e uma edificação segura. Bom, fazendo um comparativo entre os materiais tradicionais e os materiais inovadores, nós temos ainda a predominância aqui na nossa região pelos blocos cerâmicos, né? E também os blocos de concreto que estão cada vez mais sendo utilizados no mercado, e nós também temos as argamassas convencionais que são muito aplicadas nesse conjunto de alvenaria.
Mas hoje nós temos também blocos de concreto diferenciados, como por exemplo os celulares autoclavantes, né, que fazem com que esses conceitos tecnológicos aplicados a esses materiais melhorem a sua performance termoacústica e também adicionem outras propriedades de melhoria ao material como um todo. Bem como também hoje a gente tem no mercado essas espumas expansivas que preenchem muito bem os espaços dos vãos, justamente para a questão do encunhamento também, e outras técnicas também como argamassas colantes estão cada vez mais sendo implementadas justamente para uma maior aplicação, uma maior facilidade de emprego, e com isso você reduz muito bem a questão dos custos adicionais, dependendo da sua análise de material adequado, e também a execução ela se torna mais prática e com uma maior qualidade. Nas etapas de execução, é muito importante citar também a questão como, por exemplo, de estudos básicos ou aprimorados, sendo a topografia e o nivelamento fundamental no processo inicial das marcações e devidas correções em campo. Bem como também a primeira fiada nivelada ela é fundamental para que a alvenaria ela tenha, então, um caráter construtivo com qualidade. Alinhamento e prumo também é muito importante. As vergas e contravergas são essenciais, bem como também o encunhamento, o grauteamento e o acabamento final, ele torna então a alvenaria com qualidade e eficiência, o que a gente busca cada vez mais, aprimorando os materiais inovadores e as práticas convencionais com qualidade. Bom, viemos agora em loco para ver na prática como que as coisas funcionam, né? Nos deslocamos até uma obra que está na etapa de alvenaria de vedação para a gente ver da melhor forma o que foi descrito pelas normas na prática. Aqui a gente tem um alinhamento que se faz fundamental ser seguido para a gente puxar a nossa alvenaria. Então aqui a equipe fez a escavação, foi feita a escavação, não vai ser utilizada uma viga baldrame aqui, mas eles vão passar um assoalho com um tijolo, então é interessante puxar esse alinhamento, né? Certificando que a gente está gabaritando a nossa alvenaria que vai estar passando aqui. Então a gente utiliza da linha para manter a nossa alvenaria alinhada. Então aqui a gente tem aqui atrás o nosso muro que já está 100%. Você pode verificar a questão da amarração, da escolha do bloco, do espaçamento do argamassa para poder transmitir e transformar a nossa alvenaria de vedação. Vale ressaltar que ela é uma alvenaria de vedação, a sua única função é vedar o ambiente, né? Mantendo ele seguro e protegido. Então aqui a gente pode verificar de diversas formas o que foi descrito detalhadamente em cada etapa, como é que a gente utiliza na parte da alvenaria de vedação. Bom, esse foi o nosso segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre estruturas e alvenarias. Gostaríamos de agradecer ao IFRO Porto Velho Campus Calama, a nossa coordenadora do projeto integrador Paola Mundim, a professora Valéria, que cedeu o espaço do laboratório, aos técnicos do laboratório, o Caliel e o Iraque, e a nossa coordenadora geral do curso de Engenharia Civil, Daniela Giovanni. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com aquele amigo que tem alguma dúvida em relação aos tipos de alvenaria. Nos seguir nas redes sociais, @290team, se inscrever no canal e ficar ligado nas cenas dos próximos episódios. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai tratar aqui agora sobre alinhamento, nivelamento e prumo. Não vou falar boa noite. É teste, o NR. Não.